Bom dia aí a todos. Vamos fazer a aula de revisão, uma aula aí abrangente de todos os sistemas da anatomia humana, alguns sistemas que nem foram abordados na sala de aula, né? Foi só abordado na nossa visita técnica do laboratório de anatomia, mas está aí um conteúdinho de revisão, uma pincelada sobre todo o conteúdo do módulo de anatomia humana para vocês terem aí em mente aí o que vai cair na prova, né? Dar uma relembrada. Então, nosso objetivo é passar brevemente aí por todos os sistemas orgânicos e depois falar da sua relevância forense, né? Relacionada à área forense, à necrópsia. Começando de fora para dentro, a gente vai começar pelo sistema que reveste o corpo. Então, vamos falar sobre o sistema tegumentar. Esse sistema aqui nos protege do meio exterior, certo? Então são basicamente a pele e seus anexos, sendo a pele aquela camada, né, formada pela epiderme e pela derme, e embaixo dela possui uma camada de tecido adiposo chamada de hipoderme ou tela subcutânea. Tá? Abaixo da hipoderme ou da tela subcutânea, você tem a face muscular que vai fixar essa pele ao músculo adjacente, né? Ora mais, ora menos, depende da região do corpo e da quantidade de fascículos que está conectando, né? Os retináculos que estão conectando a fáscia à camada da pele que está acima. A pele ela tem a sua função aí, basicamente protetora, de controle da temperatura corporal e de nos proteger de diversos agentes, seja químico, físico ou biológico. Então, nós estamos vendo aí, e listado para nós também, a epiderme, né, a camada mais externa de queratinócitos, é o nome das células da epiderme, né? O queratinócito, ou ceranócito, também chamado de ceranócito, né? O queratinócito é uma célula epitelial pavimentosa de várias camadas, né? A última camada da epiderme é chamada de camada córnea. Ela é composta de várias camadinhas desses queratinócitos sobrepostos como escamas, fechando a pele, né? Dando essa proteção externa. Os queratinócitos são uma camada que tende a morrer com a impregnação da queratina, tá? Então são basicamente uma camada de células mortas. A função tipicamente é a proteção mesmo. Tem os melanócitos, que já estão umas camadas um pouquinho mais abaixo, próximo à camada basal, que vai fazer a pigmentação da pele, né? Os melanócitos vão produzir a melanina, que vai se acumular na região periférica ao núcleo das células adjacentes para proteger o núcleo dessas células da ação do raio ultravioleta. E tem as células de Langerhans, que são células que estão entre as camadas da epiderme, são células de função imunológica, né? São células de proteção. Caso algum micro-organismo adentre essas camadas da epiderme, a gente falou que lá na aula de sistema tegumentar, a epiderme tem 4 ou 5 camadas, tá? Depende da região. Então tem a pele espessa e tem a pele fina. Lá na pele espessa tem as 5 camadas, né? A basal, que é a germinativa, aí você tem a espinhosa, logo acima da basal, você tem a granulosa, a lúcida e a córnea, ou cornificada, né, queratinizada, a última camada. Tá? Então, as células de Langerhans estão arranjadas entre essas camadas. Abaixo da epiderme, nós vamos ter a derme, o canal funcional, onde vamos encontrar fibras elásticas, fibras colágenas, muitos vasos sanguíneos, nervos e muitas glândulas, né? Assim como o bulbo piloso do pelo. E abaixo da derme, temos uma camada de proteção, isolamento térmico, que é a hipoderme, tecido adiposo de ancoramento, né? Isolamento térmico e ancoramento. Os anexos aí importantes que nós temos vão ser os cabelos e pelos, as unhas e glândulas. Olha lá, então aqui
mostrando, né, uma peça cadavérica real, a divisão da pele, a tela subcutânea, em amarelinha, embaixo já encontra-se a fáscia, né, com um pouquinho de retináculos de fixação e um pouquinho de gordura da hipoderme, tá? O músculo lá embaixo, a fáscia muscular acima dele, e tudo isso sendo fixado por feixes fibrosos, né? Os fascículos e os retináculos de fixação que vão ligar esse músculo a essa tela subcutânea. Mais alguns detalhes, né? Um esquema didático onde nós vemos os pelos, a primeira camada, a epiderme, a forma como a epiderme se insere na derme, então aquela junção dermoepidérmica, a camada da derme, todos os anexos, né? Tudo que tem aqui dentro da derme, como folículo piloso, glândula sebácea, glândula sudorípara, os vasos sanguíneos e por baixo a tela subcutânea, a hipoderme. Listado aqui a sua função, né? Então, o sistema tegumentar ele é uma barreira contra agentes biológicos, físicos e químicos, né? Contra a desidratação, regula a temperatura do corpo via suor, está relacionada à percepção, ou seja, sensação, né? Então, é uma parte importante aí para a percepção do corpo. Interações que ele tem importantes com o sistema nervoso, né, para transmitir impulsos ao sistema nervoso, quanto à localização do corpo, a localização de uma ferida, né, a dor que a pessoa sente, chegar até a ciência, até o sistema nervoso, e tem uma relação imunológica pelas células de Langerhans. Na relevância da área forense, a gente faz a análise de lesões, aquelas lesões como o hematoma, a equimose, né? A presença de púrpuras, petequias e outras formas de lesões superficiais que podem ser encontradas, lesões de defesa, lesões, seja qual for, né? Lesão por abuso, lesão por estrangulamento, enfim, pode ficar marcado, né, no sistema, na pele da pessoa, via sistema tegumentar, essas lesões. E aí dá para a gente tirar mais ou menos uma análise do tempo que levou ali já aquela lesão, né? Então, pela análise da cor daquela lesão, a gente consegue estimar aproximadamente o tempo, né? Isso também foi mostrado lá na aula do sistema tegumentar. Coleta de DNA, principalmente sobre as unhas, né? Então, no caso da vítima, quando ela se defende do agressor, é comum que ela arranhe o agressor e possa ser encontrado células epiteliais sobre as unhas da vítima e lesões na pele do agressor. Então, são dois indicativos importantes. Identificação de tatuagens, cicatriz ou implantes é importante para identificar uma pessoa, né? Dá uma identificação positiva da identidade do indivíduo. E quanto à parte da radiologia forense, né, os raios-x podem ajudar a detectar corpos estranhos, né, ou seja, projéteis de arma de fogo ou outro tipo de corpo estranho que esteja presente sobre a pele da pessoa, né, facilitar a localização de algo que não está tão evidente a olho nu. E a TC pode, inclusive, né, a tomografia computadorizada, avaliar a profundidade de queimaduras ou traumas, né, a quantidade de hemorragia do tecido e, novamente, auxiliar nessa avaliação aí sobre o estudo do trauma. O outro sistema que nós falamos é o sistema esquelético. Ele foi visto lá no aparelho locomotor. Então, foi visto esquelético, muscular e articular na aula de aparelho locomotor. Relembrando o sistema esquelético, se trata desse esqueletinho, né, composto por ossos. Ossos são órgãos rígidos e calcificados. No ser humano, a gente vai ter aproximadamente 206 ossos, com algumas variações, tá? Que estão divididos no esqueleto axial,
que forma o eixo central do corpo, e o apendicular, que forma os membros do corpo. No esqueleto, nós temos a presença de regiões com cartilagens, principalmente das articulações. Nós chamamos de cartilagem hialina, né? Está presente nas articulações, como a do joelho, auxiliando o movimento entre os ossos. Então, não tem nenhum ponto ali em que o osso está tocando diretamente o outro osso. Isso não é bom, né? Sempre tem uma camada de cartilagem entre eles, que pode ser a hialina, pode ser uma cartilagem fibrosa, né? Uma fibrocartilagem, como no disco intervertebral. Dentro do osso nós vamos encontrar a medula óssea vermelha, de função hematopoética ou hematopoiese, fabricar células do sangue, e a amarela no indivíduo já adulto, que basicamente armazena gordura. Temos um tecido conjuntivo fibroso, né, chamado ligamento, que conecta o osso ao outro osso, estabiliza o movimento desse osso e o limita em um sentido específico, né? O ligamento conecta osso no osso. Sua função geral do sistema esquelético é dar forma corporal, a sua estrutura e a sustentação, assim como oferecer proteção. Olha aqui, ó, o neurocrânio, né, o crânio que encobre o encéfalo e como ele oferece proteção para o cérebro. Movimento também está aí, movimento, né, graças à articulação entre os ossos e os músculos, né, então movimento, a hematopoiese, e há interações ali óbvias com outros sistemas, por exemplo, muscular, articular e até endócrino. Quanto ao sistema muscular, nosso corpo apresenta três tipos de músculo. O músculo fixado ao esqueleto chama-se músculo esquelético ou músculo estriado esquelético, da qual tem a principal função de mobilidade do corpo, articular, né? O corpo para se mexer. Então, esse é um tipo de músculo onde nós vemos estriação. A organização da fibra muscular e seus filamentos, as miofibrilas, apresenta estriações, daí o nome músculo estriado esquelético. Esse músculo, ele é o principal, é o que nós vemos aí na figura, né? Que recobre aí todo o nosso corpo e nos dá essa gama de movimento. Tá? Então, ele é típico músculo voluntário, né? Ou seja, ação consciente. Nós que movemos esses músculos conforme a nossa vontade. O próximo músculo, o músculo liso, dito involuntário. Então, o nome liso vem da fibra muscular, da célula muscular, não apresentar uma organização estriada em seus filamentos, as suas miofibrilas. Então, quando a gente pega e compara a fibra do músculo esquelético com a fibra do músculo liso, elas são bem diferentes. A fibra do músculo esquelético ela é muito mais longa e possui a organização dos filamentos com estriações, sem falar que ela é cilíndrica. Quando você pega a fibra do músculo liso, ela é fusiforme e sem essa organização, sendo muito menor, tá? Ela é de ação involuntária e contração lenta. Está associada à parede de vísceras, principalmente as vísceras ocas, como as do trato gastrointestinal e a parede de vasos sanguíneos também. Músculo estriado cardíaco ou músculo simplesmente estriado. É um músculo só encontrado no coração, o chamado miocárdio, é de ação involuntária, ele tem uma organização estriada e tem a presença de discos intercalares, que é exclusivo ali do coração, tá? E é um músculo também involuntário, no entanto, a contração não para durante toda a nossa vida, é claro. Tendões conecta músculo a osso. Então, o tendão é a fixação e a inserção do músculo. O ponto fixo e o ponto móvel, né? O tendão é o responsável pelo músculo mover o osso, numa forma de alavanca ali, né? Então, o tendão é a parte tecido conjuntivo que fixa
o músculo ao osso para haver movimento. Mais detalhes sobre as fibras musculares. Então, aqui a gente tem exemplos, né, dessas fibras que a gente já citou. O tipo de músculo encontrado no esqueleto e a sua fibra, né, que é o tecido esquelético ou estriado esquelético, a fibra ou fusiforme não, cilíndrica, alongada, núcleos periféricos e organização estriada, músculo associado ao esqueleto. Quando a gente compara com o músculo liso, a fibra é fusiforme, o núcleo é único e central, tem organização estriada e a contração é lenta, né? E o coração é estriado, contração involuntária e rítmica. Tem alguns núcleos e ramificações e discos intercalares. É um músculo próprio, somente do coração, o miocárdio. Outras funções aí que a gente já citou e podemos citar, né? Movimento, locomoção, manipulação, propulsão, são funções do tecido do sistema muscular. Estabilidade, postura, produção de calor, muito importante, bombeamento cardíaco e peristaltismo, no caso do trato gastrointestinal. Tem relação com o sistema nervoso, né? Então a placa neuromuscular é o ponto de ativação onde o sistema nervoso coordena o músculo, né? Passa o estímulo e tem relação com o sistema cardiovascular, obviamente, né? Porque o coração é um músculo. Sua relevância forense, né, que a gente pode falar, são lesões ali que indicam esforço físico antes da morte, análise das fibras em autópsia para determinar tempo de morte, pode ser, tá? E caso também, por exemplo, sintomas ali de infarto, né? Você pode encontrar na análise do músculo cardíaco pontos em que já houve um infarto, pontos que já houve cicatriz daquele coração por outros eventos de infarto. Então, a análise do coração ela é importante, né? É uma causa de morte comum ali na população, morte natural, morte devido à doença, né? São as causas cardíacas. Relevância forense, você tem ali a detectar hemorragia muscular, a tomografia ajuda muito nesse processo, né? A ressonância magnética avalia bem tecidos moles, tá? Também avalia bem músculo, por exemplo, né? Só que a tomo, ela avalia esse músculo aí em um estado um pouquinho mais agudo, digamos assim, e a ressonância, ela avalia bem a morfologia do músculo. No entanto, ela já não é muito boa para sangue coagulado, sangue que já está ali já há algum tempo, né? Então depende ali do período, do tempo de morte para disponibilizar um ou outro exame. Identificar corpos estranhos sempre é muito bom por exame de imagem, né? Então aí tomo destacada para identificar corpos estranhos. Sistema nervoso. Sistema nervoso é essa rede neural que nós temos pelo corpo, que ela tem uma divisão que acompanha o sistema esquelético, ao ponto que eu tenho um sistema nervoso central que também é axial, por sinal, protegido pelo esqueleto axial. Então, o encéfalo, tronco encefálico e o cordão nervoso, ou medula espinhal, faz parte do sistema nervoso central, que é protegido pelo esqueleto axial. E nós temos o sistema nervoso periférico, são os nervos cranianos que saem do crânio, e os nervos espinhais, que saem da espinha, e vão para o é, esqueleto apendicular, fazendo essa relação, né? E para outras partes também. Tá? Então a gente tem o sistema nervoso central sendo protegido pelo esqueleto axial e o sistema nervoso periférico, ele meio que acompanha o esqueleto apendicular. Ele vai para a periferia do corpo, né? Tudo que saiu do central é periférico já, tudo bem? Então todos esses feixes que a gente está vendo, ó, né, o plexo braquial aqui, ó, todos esses feixes é periférico. Mesmo os que saem do crânio, né, também são periféricos. Saiu do centro, já é periférico. A célula mais importante aí
que a gente tem no sistema nervoso é o neurônio, tá? A própria análise do neurônio também ajuda a indicar tempo de morte, né? Se foi, quanto tempo demorou ali para aquela pessoa morrer. Então existe esse tipo de análise laboratorial microscópica, né? Você perceber se o neurônio teve fabricação de proteínas para se recuperar e quanto tempo demorou nesse meio tempo da pessoa morrer para dar tempo das fibras dos neurônios se recuperarem. Então, existe esse tipo de análise também. O sistema nervoso, ele controla, né, as funções corporais, movimentos voluntários, reflexo, pensamento, memória, aprendizagem. Claro, tem uma função chamada autônoma, né, que controla coisas básicas da nossa vida, como a frequência cardíaca, a respiração e muitos dos nossos reflexos. Tem interação com todos os outros sistemas, né? Mas a gente destaca aqui o sistema endócrino, porque a gente sabe que o hipotálamo ativa, né, coordena a hipófise e a hipófise coordena as outras glândulas do corpo. Em figura, nós temos a organização sistema nervoso central, encéfalo e medula, sistema nervoso periférico, nervos periféricos, terminações e gânglios associados. Traumatismo crânioencefálico, chamado TCE, é uma causa comum de morte, né? Traumatismo na cabeça, contundente ou perfuração por arma de fogo, né? São um tipo de traumatismo crânioencefálico que gera uma morte súbita, né? Uma hemorragia severa e, consequentemente, a morte. A análise das lesões nervosas para determinar a incapacidade ou abuso. Então, no caso de crianças, né, a gente analisa alguns tipos de lesões aí cerebrais crônicas por maus tratos. E aí a parte da radiologia ajuda a tomo, né, tem um poder ali de detectar hematomas que é muito bom, né, o tipo de hematoma, se ele é subdural abaixo da meninge dura mater ou acima da dura mater, né, ajuda a determinar ali a causa da morte ou agravo da morte, né. Então é bem bem precisa para a localização de hematomas no encéfalo-tomo. Também a ARM, ou ressonância magnética, também estuda muito bem tecidos neurais, né? Tem um poder ali incrível de analisar a anatomia, a morfologia do sistema nervoso. Ambas, para caso de encéfalo, são métodos ali ótimos, né? Sistema endócrino. Então, o sistema endócrino é o sistema de glândulas do corpo, né? Tem sempre aquelas principais, porém, todos os órgãos, ou a maioria dos órgãos, tem em parte uma função endócrina. O que é ser endócrino, né? Ser endócrino é produzir um hormônio e mandar a corrente sanguínea, tá? Isso que é ser endócrino, né? Então, muitos órgãos têm uma função endócrina, fazem isso. Porém, nem todos são listados no sistema endócrino. Tá? Então a gente cita normalmente a hipófise, que está lá em cima, lá no crânio, ó, lá no sistema nervoso central, a tireoide, a paratireoide, que também está aqui, as adrenais acima do rim, né? O pâncreas e as gônadas, sendo os principais elementos do sistema endócrino. Com os hormônios, né? Insulina, o cortisol, tiroxina, testosterona e o estrogênio. Então são os típicos, né, hormônios listados nesse sistema. Qual é a função do sistema endócrino, né? Coordena e regula o metabolismo, tá? O crescimento, o desenvolvimento do indivíduo, uma resposta ao estresse, o estímulo à reprodução, controla o ciclo reprodutor dos indivíduos, o estado de equilíbrio que chamamos de homeostase, como a glicemia, a quantidade de açúcar no sangue ou cálcio no osso, tem a sua interação com o sistema nervoso por meio do eixo hipotálamo-hipófise e tem, claro, ligação com o sistema esquelético por conta do crescimento ósseo, né? E deposição de cálcio. Então a gente tem os hormônios como o GH, que vão incentivar o crescimento do osso. Nós temos hormônios como o T3 e o T4 da tireoide, que aumentam o metabolismo basal do corpo. Nós temos hormônios androgênicos, né? Hormônios sexuais, agindo sistematicamente aí no corpo, em diversos tecidos.
promovendo ali a síntese de aminoácidos, promovendo o crescimento de pelos, desenvolvimento nervoso e etc. Então, o sistema nervoso ele trabalha coordenando o endócrino e o endócrino também influencia no sistema nervoso. Casos de hipotiroidismo, principalmente na infância, por falta de iodo, levam a um atraso do sistema nervoso central. Tá? Caso de problema de paratireoide pode levar a uma osteoporose. Então, esse sistema ele é fundamental para a homeostase, o estado de equilíbrio do corpo. Algumas alterações hormonais em caso de estresse crônico, né? Então, pode ser, pode ser tido ali no exame de amostras de sangue, né? A presença de certos hormônios, grande quantidade de hormônio ali no sangue, como cortisol, adrenalina, análise de glândulas em autópsias, no geral ali de mortes súbitas ou mortes clínicas, né? Então a gente faz análise das glândulas também, necrópsia clínica associada à oncologia, para determinar ali sítio de metástase cancerígena, né? E aí a radiologia forense ela pode examinar exatamente essa questão de tumores em glândulas, já que glândulas elas não são muito grandes e qualquer crescimento tumoral nelas acaba sendo substancialmente impactante para o corpo, por desregular o metabolismo basal, né? Desregular essa homeostase. O cardiovascular, né? O sistema coordenado aí pelo coração e vasos sanguíneos, por isso o cardiovascular. Se trata ali daquele músculo cardíaco, os vasos que estão associados a ele para mobilizar o sangue pelo corpo e esse tecido líquido chamado sangue. O nosso coração ele possui 4 cavidades, as 2 superiores átrio, 2 inferiores ventrículos, e dividindo átrios de ventrículo, nós vamos ter as válvulas. Né? Temos 2 tipos de vasos sanguíneos, as artérias, que levam sangue do coração para o corpo, e as veias, que levam sangue do corpo para o coração. E nós temos o sangue com a presença de células, né? Como os eritrócitos, são hemácias, células vermelha, linhagem vermelha, transportam oxigênio e CO2. Leucócitos, células da linhagem branca, função imunológica. Plaquetas, células de coagulação. E o plasma, que é a parte líquida do sangue. O que mais a gente pode citar? Para que é essencial esse sistema? Para o transporte de oxigênio, nutrientes e hormônios, né? Para entregar, fazer o delivery interno do corpo de todos os nutrientes e oxigênio, para que todas as células consigam captar e eliminar o CO2, né? Captar o oxigênio e eliminar o CO2. Remoção do CO2 e resíduos metabólicos, regulação térmica e imunidade. Isso está associado principalmente ali ao sistema respiratório, né? Que aí a gente chama de cardiorrespiratório, por conta da importância que tem o pulmão para oxigenar o sangue, devolver esse sangue ao coração e o coração entregar ele, né? Eles trabalham associados. Outro sistema que está associado ao cardiovascular é um linfático, né? Que faz a drenagem dos fluidos entre as células e devolve ao sistema cardiovascular. Lesões cardíacas, né? Pode ser contusões, lacerações ou infartos, são causa de morte típica, perfuração cardíaca, né? Trombos, trombose maciça ou tamponamento cardíaco, enfim. Análise das hemorragias, né? Determina ali o tempo e o mecanismo de morte, sim. Nós temos na área da radiologia a angiografia pós-morte para detectar obstruções coronárias, né? Então, fornece uma documentação muito precisa e evidente dessa obstrução coronária. A angiografia pós-morte é um exame dos vasos sanguíneos com o uso da tomografia em meio de contraste e bomba injetora de contraste. Então, dá para fazer uma análise de vários vasos sanguíneos no indivíduo morto, né, pós-mortem, e avaliar diversos vasos sanguíneos de uma vez só, ou algum vaso em específico. Tá? Até se ajudam a identificar principalmente hemorragias e embolias. Né? Embolia, trombose, presença de gás, presença de coágulo em algum vaso. Então, é excepcional para esses casos.
sistema respiratório, né? Aquele sistema que leva o ar que nós respiramos até a sua porção respiratória, que é o alvéolo, dividido nas suas vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, começando lá na entrada, na narina do nariz, passando pela faringe e laringe, e aí chegamos nas vias aéreas inferiores, compostas pela traqueia, brônquios e bronquíolos, e lá, no final, na terminação, nós vamos ter os alvéolos já dentro do pulmão para fazer a troca gasosa. Sua função, com certeza, é a troca gasosa, obter oxigênio e eliminar o CO2, regular o pH sanguíneo, é essencial à vida também. A laringe, né? Temos dentro da laringe as pregas vocais ou cordas vocais que vão fazer função de fonação, fala. Está integrado com o sistema cardiovascular, como foi dito, e com o sistema nervoso, que faz o controle autônomo, né, da frequência e do ritmo respiratório. Então a gente, de certa forma, faz automaticamente esse controle da quantidade de movimentos e da intensidade desse movimento de respiração. Isso é o sistema nervoso autônomo. Relevância forense, lesões por asfixia, lesões da laringe, né? Casos ali de marca, a linha horizontal ou linha oblíqua, dado a um enforcamento, as lesões cutâneas na pele, com hematomas, com manchas de asfixia, né? Manchas de hemorragia nos músculos da laringe, né? São lesões associadas à asfixia, sufocação, entre outras. A análise do pulmão no caso de afogado, o fluido presente lá no alvéolo, qual é a composição ali daquele fluido, qual é a análise daquela água ali, né? E aí nós temos a tomografia em casos aí de edema pulmonar. Edema pulmonar é quando o alvéolo pulmonar ele se enche de líquido, tá? E nós temos o caso de hemotórax, que é quando acontece um acúmulo de sangue dentro da pleura, impedindo que o pulmão faça seus movimentos respiratórios com competência, né? O hemotórax é bem visto na tomografia também. O raio-x simples já nos dá uma boa visualização de fratura e de pneumotórax, ou seja, ar na cavidade pleural. O ar na cavidade pleural ele pode ter vindo da fratura de arco costal. A fratura de arco costal penetra na pleura, faz entrar ar na pleura e pode inclusive também ter o sangramento na pleura nesse momento, né? Então, a radiologia forense tem uma grande contribuição para avaliar e documentar esses casos. O sistema digestório ou digestivo é aquele tubo que vai da boca até o ânus, onde a mucosa possui especializações com glândulas e secreções especiais em cada região, associada à sua função, né? Então nós temos um tubo principal, que é o trato gastrointestinal, e vamos ter órgãos anexos, que vão transferir suas secreções para esse tubo principal. A exemplo dos anexos, né? O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático e vai lançar no duodeno, e na boca nós temos as glândulas salivares, né, que produzem a saliva. Ao longo desse tubo vão ter diversas glândulas na mucosa que auxiliam os processos, tá? Então, o tubo digestivo ele tem a função, né, da digestão mecânica, que é a mastigação e o peristaltismo, propulsão, a mistura que faz, né, dentro do estômago, a química por meio das enzimas e do suco gástrico, vão fazer essa digestão, vão quebrar cada vez mais o nutriente ali até ele ser possível de absorver, né? Fazer a absorção desses nutrientes para a corrente sanguínea, para ele chegar nas células, eliminar resíduos por meio de fezes, por exemplo, né? O que não conseguiu ser digerido vai ser eliminado, e tem sua relação com o sistema endócrino e linfático
porque muitos dos lipídios eles são absorvidos, né, via vasos linfáticos. A análise do conteúdo gástrico ajuda a determinar a hora da morte e a última refeição, com certeza, né? Inclusive, se essa última refeição apresentava ali venenos tóxicos, né? Lesões de vísceras e traumas abdominais, muito comum, né? Traumas abdominais. E aí a parte da radiologia forense, nós temos a tomografia detectando perfuração de víscera oca e hemorragia interna. Novamente, o raio-x identifica corpo estranho engolido ou deglutido e onde ele está. Então, são dois pontos importantes, né? Determinar onde está um corpo estranho e determinar se houve perfuração por um corpo estranho. Lá no sistema urinário, aquele sistema composto pelo rim, pelo uréter, pela bexiga, pela uretra, né? Que ajuda a filtrar o sangue e eliminar os resíduos metabólicos do corpo, economizando água, né? Então o rim ele vai filtrar o sangue por meio do néfron, e isso vai ajudar a controlar o pH, por exemplo, né? O pH do sangue, a concentração de solutos no sangue e vai eliminar componentes tóxicos por meio da urina, tentando absorver e manter o máximo de água possível, né? Sem eliminar um volume de água considerável. Então aí a função desse sistema é a filtração de resíduos, como a ureia e a creatinina e a amônia, regular a água do corpo, né? Nossa volemia, os eletrólitos, o pH. Tem interação com o sistema endócrino, com certeza, com base no hormônio antidiurético. Esse hormônio, o ADH, que limita a concentração ali de urina, né? Ou seja, ele é antidiurese para diminuir o volume urinário. A aldosterona, um hormônio importante para regular a pressão arterial, são importantes aqui nesse ponto, né? Faz integração sistema endócrino, sistema urinário. E tem o cardiovascular, também auxiliando aí e tendo essa integração com o controle da pressão arterial. A análise da urina para toxicologia, para buscar drogas, sim, né? Essa urina pode ser coletada inclusive pela própria vesícula urinária, pela bexiga, né, do cadáver. Lesões renais e traumas contusos, né? Então a gente falou que o rim é bem sensível, né? Então é um órgãozinho bem molezinho, que ele pode ser lacerado, né, em traumas contusos e apresentar uma grande hemorragia. E na parte da radiologia, a toma ajuda a detectar cálculo renal, rupturas, e a urografia avalia a integridade do trato urinário, né? A urografia é um exame com meio de contraste que vai nos ajudar a avaliar essa morfologia da via urinária. Sistema reprodutor são aquele sistema composto por glândulas de função sexual e órgãos de função sexual, sendo no homem, por exemplo, o pênis e os testículos, né, importantíssimos aí nesse sistema, e na mulher, o ovário e a vagina e seus lábios. Então, esse sistema tem uma relevância para, obviamente, casos de violência sexual. No homem, nós vemos ali o testículo como a glândula mestre, né, do metabolismo sexual do homem, que vai produzir a testosterona e o espermatozoide. E na mulher nós temos os ovários como a glândula mestre, que vai produzir o estrógeno e o óvulo, né, que vai dar ali para a fertilidade feminina. Então a gente tem a produção de gametas, que são células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, conhecido como ovócito secundário. Regulação hormonal, importantíssimo, os hormônios sexuais que atuam no indivíduo, né? A reprodução e desenvolvimento do feto, aqui é relacionado ao sexo feminino. Interação com o sistema nervoso, perdão, endócrino, né? Por causa da regulação das gônadas, que vem por via hipófise, hipotálamo, e regulação do sistema esquelético
né, por conta essa interação com o sistema esquelético, por conta da morfologia, por exemplo, principalmente da pelve, que é diferente dos sexos, né? Então, a pelve feminina, por conta do parto, por conta da ser preparada para um parto, ela tem um anel pélvico maior do que a feminina, do que a masculina, perdão. Identificação de sexo por meio de ossos ou por meio das glândulas sexuais, obviamente, né? Por meio do órgão sexual, você identifica o sexo. Evidência de violência sexual como lesão nas genitais ou associada à genital, como lesão de região interna de coxa, lesão de região de punho, né? Ou algumas outras lesões associado a segurar a pessoa, agarrar a pessoa, né? Então a tomografia ela pode auxiliar nos traumas pélvicos, traumas contundentes aí da pelve, e a RM para análise de órgãos reprodutivos, né? A chamada autópsia virtual ou virtópsias, né? Auxilia em procurar achados ou antes ou após a necrópsia convencional. Então, tomografia e ressonância são ambas modalidades aí de virtópsia. Podem vir antes ou após uma necrópsia convencional para ajudar a localizar algum achado, para avaliar de forma minuciosa alguma região de difícil visualização internamente e documentar tudo isso.